Olá pessoal, tudo bem? Nesse vídeo eu vou falar sobre as 5 armadilhas mentais que impedem as pessoas de emagrecer. Meu nome é Bruno Gianola, eu trabalho com processos de emagrecimento com hipnose desde 2015. Trabalho desde antes disso com hipnose de maneira geral, né? Hipnose clínica, hipnoterapia. E o que eu venho percebendo? As pessoas às vezes querem emagrecer e elas acham que a dificuldade delas é essa ou aquela, é regime, alimentação. E na verdade, na hora que a gente vai indo a fundo, né, através das ferramentas da hipnose, da programação neurolinguística, nos processos internos da mente da pessoa, a gente percebe que na maioria dos casos não é tão simples assim. E eu percebi quais são os 5 fatores que acontecem com todas as pessoas que não conseguem emagrecer, sem exceção. Alguma dessas 5, a pessoa, se ela trabalhar, ela vai conseguir chegar num resultado satisfatório de emagrecimento. Às vezes ela tem que trabalhar mais de um, mas não é nada que não está nesses 5. Então vamos lá, fator número 1. Qual é a relação emocional da pessoa com a comida? As pessoas criam relações emocionais com outras pessoas, com objetos, com lugares e com comida. Então, às vezes a pessoa está sentindo uma determinada emoção negativa, ela não sabe lidar com aquela emoção, ela come e ela se acalma por um tempo. Ou às vezes a pessoa está muito afobada, muito nervosa, tal, ela come e ela fica melhor. Ou a pessoa está feliz e ela come porque é um jeito de celebrar alguma coisa, aí ela associou que quando está feliz tem que comemorar, alguma coisa assim. Então, na relação emocional da pessoa com a comida literalmente, como que a pessoa come as emoções. Como a pessoa digere as emoções, como que a pessoa lida com comida quando a emoção dela não está num estado de centramento, num estado de neutralidade, num estado neutro. Aí vem o fator número 2, relação social da pessoa com a comida. Esse é um pouco parecido com o primeiro, mas de um jeito sutilmente diferente. Na relação social da pessoa com a comida, o que faz a pessoa tomar más decisões alimentares não é a emoção que ela está, e sim quem está com ela. Por exemplo, ela vê alguém comendo alguma coisa, ela fica com vontade de comer aquilo. Alguém oferece alguma coisa para ela, aí ela fica sem jeito de recusar, ela acaba comendo mesmo se ela não quisesse. Ela está numa festa com várias pessoas, cada um leva uma coisa e ela come coisas que ela não iria comer. Ou quando ela mesma se reúne com amigos ou um grupo da faculdade, de colegas do trabalho, seja lá o que for, ela fala assim, eu vou levar um bolo, eu vou levar alguma coisa, eu vou levar alguma coisa para comer, eu vou levar uma pizza, eu vou pedir uma pizza. Então, quando a pessoa está cercada de outras pessoas, geralmente ela toma decisões alimentares piores. E aonde que isso é um problema? Quando ela está constantemente cercada de outras pessoas. O problema não é estar cercado de outras pessoas, nós somos seres sociais. O problema é, se você sempre está com alguém e sempre que você está com alguém você se alimenta mal, isso é um problema. E algumas pessoas são assim até com pessoas da família. Então a pessoa, toda quarta-feira, sexta, domingo, seja lá que dia, ela faz uma coisa especial. E esse especial geralmente é algo não saudável, algo mais gorduroso, algo mais calórico, né? Que a longo prazo vai fazer a pessoa não só engordar, como mexer com colesterol. Eu nem vou entrar muito nessa ideia de exames, né? O foco vai ser o peso, mas entenda isso, claro, para coisas com colesterol, questões com pressão, porque geralmente quanto mais peso uma pessoa tem, né? Mais ela está acima do peso, pior são os exames dessa pessoa. Terceiro fator, relação da pessoa com ela mesma. Às vezes a pessoa não se gosta, às vezes a pessoa não tem autoestima tão boa e às vezes a pessoa não se respeita. Então pode ser que ela coma para se punir, de alguma maneira subconsciente, né? Isso não é declarado, não é consciente, não é racional. A pessoa come porque parece que ela está querendo se punir de alguma maneira ou ficar acima do peso de alguma maneira mesmo. Às vezes alguém briga com ela ou rompe um relacionamento ou alguma coisa assim, e ela vai comer meio que numa autopunição. Isso é muito comum. Às vezes a pessoa, ela, por não ter uma autoestima tão alta, né, por não ter um autorrespeito muito significativo, ela não tem capacidade, energia, motivação, ânimo, força para olhar para ela mesma, né, para cuidar da saúde dela, para deixar alguém
e fazer uma coisa para ela, ou se alimentar melhor, ela tá lá fazendo tudo pelos outros, não consegue falar não consegue se impor, aí ela desconta na comida. E essa pessoa também às vezes tem dificuldade de cumprir promessas para ela. Por exemplo, às vezes ela coloca na cabeça dela a real intenção de falar: poxa, semana que vem eu vou começar a fazer caminhada, eu me matriculei na academia aqui, eu não vou, mas semana que vem eu vou começar a ir. E ela quebra a promessa com ela mesma. Com quem que a gente quebra promessa com frequência? Com quem a gente não respeita. Então, se a pessoa não se respeita, não se admira, não se coloca em primeiro lugar, às vezes não precisa ser em primeiro, ela tem um filho pequeno, o filho pequeno precisa muito ser em primeiro lugar, mas ela deveria se colocar pelo menos em segundo. Qual que é o problema? Filhos adolescentes. Ela coloca todos em primeiro lugar. Depois o marido, a esposa, sempre em primeiro lugar. Ela deveria estar em primeiro lugar. Quando a pessoa se cuida, ela consegue até cuidar melhor dos outros. E algumas pessoas acham isso egoísmo, mas se eu não tenho nada para dar, porque eu estou perdendo minha saúde, perdendo minha qualidade de vida, cada vez mais eu vou poder cuidar menos dos outros e dar mais trabalho para os outros também. Ou seja, os outros vão precisar cuidar de mim. Então parece que eu estou sendo altruísta, mas no fundo eu não estou. Eu estou me sacrificando, doando cada vez menos, porque eu vou perdendo a capacidade, eu não tenho energia, eu não tenho motivação, eu não tenho autoestima, então eu vou tendo cada vez mais dificuldade de fazer as coisas, ou meu corpo vai estar com menos energia, menos motivação, menos foco, as pessoas falam com você, você esquece e tudo mais, e aos poucos as pessoas vão tendo que começar a fazer coisas para você. E aí elas vão se sentir na obrigação também, porque elas vão falar assim: poxa, mas a pessoa fazia tanto por mim, agora eu tenho que fazer por ela, e cria-se uma coisa não saudável, uma relação de uma pessoa estar constantemente sugando a outra. Isso aqui é muito sério. Então a relação interna da pessoa com ela mesma mexe com tudo isso e mexe com outro fator, que é a nossa mente tem uma autoimagem de qual é o nosso peso, altura, tamanho ideal. A altura ela não consegue mudar, mas o tamanho, né, a proporção de peso, forma e tudo mais, o nosso corpo tenta nos forçar a ter sempre aquele peso. E para algumas pessoas esse peso está desajustado. Na cabeça dela, ela tem mais peso do que ela deveria ter realmente, do que os médicos falam que ela deveria ter realmente, ou do que ela gostaria de ter realmente. Então, de alguma maneira, é como se ela estivesse sempre buscando ficar acima do peso, acima do peso. E quando que a gente sabe que a pessoa tem isso? Quando ela emagrece e volta a engordar. Ou às vezes um outro fator, quando ela engorda um pouquinho e emagrece, mas volta para aquele peso de sempre. Então isso é um indício de que aquele peso está configurado na mente da pessoa. Mesmo que ela já esteja acima do peso, ela engorda um pouquinho, volta para o peso errado. Ela emagrece um pouquinho, volta para o peso errado de novo, mais acima. Isso significa que na cabeça dela tem uma configuração inconsciente de uma autoimagem que ela deve buscar. O quarto fator é um quase inquestionável, que quase todas as pessoas concordam, que é: quanto a pessoa sabe realmente sobre nutrição, metabolismo, fisiologia? Aqui entra uma questão de conhecimento, sim, porque as pessoas saem acreditando em dietas milagrosas, em treinos milagrosos, em chás milagrosos, seja lá o que for, e ela acredita em coisas que não vão gerar nenhum resultado, às vezes vão até piorar a saúde dessa pessoa, vão mexer com pressão, insulina, questões com outros fatores internos, e isso pode gerar dificuldades, pode gerar problemas e impedir o emagrecimento. Então, o conhecimento da pessoa, que é o quarto item, né, sobre nutrição, fisiologia e metabolismo, é muito importante que a pessoa tenha fontes de informação corretas e relevantes e, obviamente, que ela siga as informações, que ela use as informações que ela tem. E, por fim, o quinto fator, que é a relação da pessoa com movimentos físicos. Esse aqui, quando eu falo no primeiro momento, mas academia. Corrida, caminhada, yoga, natação, luta, arte marcial. E existe sim o que eu chamo de atividade física ativa, que é a pessoa sai da casa dela para fazer uma atividade física por questões de saúde, de emagrecimento, de boa forma, de qualidade de vida. Sim, caminhada, atividade, corrida, seja lá o que for. Mas também existe o que eu chamei de atividades físicas passivas. E isso poucas pessoas olham.
Qual que é o ponto? Isso aqui é matemático. A pessoa que engorda, ela engorda porque ela consome mais calorias do que ela gasta. A pessoa que emagrece, emagrece porque ela gasta mais calorias do que ela consome. Uma pessoa que fica deitada o dia todo, ela gasta caloria. Ela está sim gastando calorias. Só que uma pessoa que fica sentada o dia todo gasta mais calorias do que a pessoa que fica deitada o dia todo. A pessoa que fica em pé o dia todo gasta mais caloria do que a que fica sentada o dia todo. E aonde que está o ponto aqui? Coisas pequenas do dia a dia também nos fazem gastar calorias que, numa somatória geral, são importantes para me fazer conseguir emagrecer ou para me impedir de emagrecer. Uma coisa que eu vejo muito, as pessoas que economizam levantar. A pessoa está num domingo, no final de semana à tarde, ela tá lá assistindo televisão ou fazendo alguma coisa, ela fica com vontade de ir no banheiro, ela espera para ir no banheiro. Ela espera acontecer alguma coisa. Por exemplo, a hora que apitar a máquina de lavar, eu vou, mexo na máquina, aproveito e vou no banheiro. Ou seja, a pessoa tá lá economizando momentos que ela tem que levantar. A pessoa mora num andar que daria para ir de escada, ela vai de elevador. A pessoa vai na padaria, que é às vezes 1 quarteirão, 2, 3 quarteirões de distância, coisa de 5, 10 minutos de caminhada, poderia ser a atividade que na semana passada ela não fez. E às vezes ir na padaria e voltar a pé, ela faria mais exercícios físicos do que ela fez na semana anterior, mas não. Ela pega o carro e vai, 3 quarteirões, 2 quarteirões às vezes. Então isso são atividades físicas passivas, coisas que poderiam estar entrando nessa conta, e claro, não é isso que vai fazer você perder 10 quilos, 20 quilos em uma semana, em um mês e tal, mas isso, a longo prazo, primeiro, te torna uma pessoa mais ativa, seu corpo funciona melhor, aqui entra aquele conhecimento sobre fisiologia e metabolismo, né? Quando você é mais ativo, seu corpo funciona melhor, sua bioquímica funciona melhor, seus neurotransmissores, produção de hormônios, regulação de várias questões de digestão funcionam melhor, e às vezes a pessoa não está fazendo isso. Então, isso aqui entraria na conta também e ajuda ou atrapalha a pessoa de emagrecer. Esse quinto fator, relação da pessoa com movimentos físicos. O que são movimentos físicos? Movimentos ativos, a pessoa faz de propósito para qualidade de vida, saúde e emagrecimento. E os passivos, que são coisas naturais que a pessoa deixaria de fazer, mas a gente consegue, às vezes, programar a mente da pessoa para que ela tenha mais isso, né? E às vezes a simples consciência, por exemplo, às vezes só de você me ouvir falando disso nesse vídeo, você começa a agir diferente com algumas coisas. Para trabalhar todos esses 5 fatores, eu uso a hipnose clínica, a hipnoterapia, as questões de neurociências, psicologia positiva e programação neurolinguística. Eu tenho um programa de emagrecimento com hipnose que ajuda a pessoa a reprogramar todos esses 5 fatores. Mesmo que algum não seja o prioritário para ela, ela também melhora aquele fator que para ela não era o prioritário, mas ela também vai trabalhar os fatores que para ela são os que ela precisa trabalhar. Se você quiser saber mais sobre esse programa, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo uma aplicação. Você clica lá, preenche a aplicação e alguém da minha equipe vai cuidar de você, vai entrar em contato com você e vai conversar com você. Então preenche direitinho, coloca seus dados de contato lá e a gente se fala depois. Abraços e até mais.